Bendito aquele que crê sem ter visto. Então, a mesma coisa, se a gente falar, Lúcifer varrido do céu para a terra, porque ele não aceitou tratar a humanidade de uma forma em que Deus falou para amar a humanidade, trabalhar por ela. Ele olhou e falou assim: não, aqueles seres lá, vamos supor, os seres reles como aqueles, como é que eu vou chegar e. Nós somos mesmo, mas a gente busca a salvação. E Deus, nosso Senhor Jesus, amou a humanidade de tal maneira que enviou seu Filho Santíssimo Jesus Cristo para dar a chance de salvação à humanidade. Então, a gente fica pensando assim, se a gente for tratar esse assunto de forma religiosa, a gente não vai conseguir chegar ao objetivo principal. Então, nós tratamos esses assuntos de uma forma que permite que você aceite da forma que você achar melhor, ou melhor, tem que estar dentro dos nossos padrões, obviamente, mas a gente não pode dizer Lúcifer, porque não que não existisse, mas é porque a igreja tem que manter um padrão, a igreja católica, o dogma, ela não está errada. A gente tem que haver um dogma. Porque para falar para as massas, como é que vai? Tem que ser uma coisa simples, direta, para doutrinar, para a pessoa ter uma base. Então, vamos tratar daqui em diante oral, sendo que para você poder chegar a um resultado, não literal e não utilizando aqueles termos
técnicos de interpretação da leitura da Bíblia, etc. Nada disso. Inclusive, se a gente for tratar dessa forma. Bom, tendo dito isso, me perdoem se deixei de lado coisas importantíssimas, senão a gente não chega a lugar nenhum, certo? Costumo dizer que o espiritismo atual é um folclore mesmo, não é uma realidade. Quando o Padre Quevedo dizia isto não existe, é bom saber que ele fundou uma instituição parapsicológica. Ele é psicólogo, formado, muito conhecedor, um pesquisador sério. E ele sabe o que está falando. Sabia, porque através dos livros dele ele continua aí. Pode parecer que eu estou tentando catequizar. Pelo contrário, eu, na verdade, sou da seguinte opinião. Existem pessoas muito melhor, muito mais preparadas que eu para catequizar alguém. Aí o padre é para isso. O que eu posso aconselhar é ir a uma igreja católica, fazer oração, né? Rezar o terço, conversar com se consultar tem padre que é o verdadeiro doutor em psicologia e se confessar, padre, conversar com as irmãs. Bom, então, esses seres que ocorreram, essa guerra no céu, não havia dito, haviam, vamos dizer, os seres realmente bons, que inclusive, dentre eles, houve uma divergência. E dali saiu um que disse assim, olha, eu vou criar seres melhor que esses seres humanos. Nós vamos dominar essa Terra, planeta Terra. Daí houve a guerra, eles se separaram. Esses seres evoluídos, seres que eles são ainda, eles continuam sendo a manifestação de Deus, como disse, já que Deus não se manifesta diretamente, mas através de suas criações. Então, se você agir de forma boa, de forma correta, você está agindo de forma, você está sendo representando, você está permitindo que, através de você, a vontade de Deus seja repassada para as outras pessoas, ou seja feita, se for possível. Mas esses seres, eles não ficaram na Terra, porque eles já sabiam que existe. Veja bem, eles não são deuses. Eles já sabiam que existia, que existiu e que sempre existirá um Deus superior acima deles. E que eles, apesar de terraformarem esse planeta, terraformar é transformá-lo num local habitável e dar início à vida,
deixando que essa vida viesse de forma natural, da forma que Deus criaria, eles foram embora. Voltaram novamente e deixaram as marcas que a gente conhece atualmente, que é no tempo das pirâmides. Eles iniciaram antes das tribos egípcias, vieram bem antes, e deixaram a marca do conhecimento para o desenvolvimento daqueles povos, sendo que isso foi feito de uma forma de pinça, cirurgicamente, para que desenvolvesse esses povos. Esses, quando eles chegam, eles fazem uma coisa boa. Eles ensinaram a matemática, astronomia, plantio, a medicina, a cura. Os essênios são aqueles que mais representaram eles naquele tempo. Essênios. Daí, desde o momento em que houve aquela separação daquele ser de luz, mas que divergiu e que desceu à Terra, você pode dar o nome que for, e isso ocorreu. Estão em vários livros, em várias, por exemplo, os Vedas. Não sabe quem escreveu os Vedas, não sabe, se perde na poeira dos tempos. Em esculturas antiquíssimas por aí também, que não há como comprovar quem fez, espalhados pelo mundo, isso aí. O objetivo aqui não é trazer essas comprovações, que isso você pode ver nos documentários, etc. Sejam muito evoluídos. Mas que eles mesmos sabiam, não, temos que ir embora, deixar a natureza divina agir por si só, porque ela é superior a nós. Porém, existe um que pode chamar de Satanás, pode chamar o que for, entende? Que não concordou e continuou na Terra. E ele desenvolveu uma outra raça humana. A gente pensa que só existiu uma linha ancestral humana. Existem duas linhas ancestrais. Uma que some, essa foi alterada ou foi modificada da principal. Isso aí são muitos detalhes, a gente não tem acesso. E essa segunda linha são os Greys, atualmente são os Greys. Vieram já daquela ancestralidade. Então, meus amigos, Grey, infelizmente, eles se tornaram assim porque eles foram se reproduzindo de forma artificial, frequentemente, constantemente. Perderam, inclusive, a capacidade natural de reprodução, porque eles saíram da natureza. E é o que pode acontecer, o que vai acontecer com o homem, se não houver um controle entre o que é bom na tecnologia e o que é bom para a saúde mental e corporal da natureza do ser humano. Então, a partir daí,
que a gente começa a montar o quebra-cabeça. Porque a capacidade tecnológica aquele que se separou também era muito alta. Eles têm a capacidade de viajar para outros planetas, mas principalmente se estabeleceram aqui e em outros planetas também, assim como os mais evoluídos. Porém, todos eles têm que respeitar a lei da física, ao menos a física conhecida por eles, que são avançadas, e a física conhecida por nós, que não tem esse avanço ainda. Mas mesmo assim, a física deles tem que respeitar uma física universal. Essa física impede que eles façam qualquer coisa que desejam, assim mesmo como viajar de uma galáxia a outra, coisa parecida. Então é preferir para eles se estabelecer num planeta como o planeta Terra. Eles são intraterrenos, então pode-se dizer praticamente que eles não vêm de outro planeta. Eles não precisam vir de outro planeta. Eles estão na Terra, estão intraterreno abaixo dos oceanos. E esses seres nos utilizam para manter a espécie deles. Eles nos utilizam para manter a espécie deles. Então, se você é uma pessoa influenciável, é bom até parar de ver o vídeo. Okay? Porque pessoas influenciáveis podem, como já disse, se tornar, às vezes não se tornar alvo dele, mas se tornar alvo de si mesmo. Entende? Porque ficam com essas ideias e não tem uma doutrina, aí que vem a religião verdadeira. Ok? E, como eu estava dizendo, esses seres utilizam do ser humano. Utilizam-se fisicamente. Porque o sangue humano tem uma energia que o homem desconhece muito grande. As glândulas também, principalmente a pineal, ok? E esses seres, esses greys, não é que eles sejam muito capazes de entender, mas o líder deles, sim, eles têm castas. E o grey é a linha de frente. O grey é uma porcaria, é a mesma coisa que um louva-a-Deus. O grey não significa nada. As pessoas, o grey você pode, se tivesse uma 12, você encontrar um grey, você pode estourar a cabeça dele tranquilo. Tranquilo. Entende? Claro que você não vai sair por aí com uma 12 caçando grey. Por favor. Mas você pode usar uma arma mais poderosa, que é o crucifixo. Ah, você está vendo filme de vampiro, pega o alho também. Então. Veja bem, quem criou esses filmes, ele não tem tanta imaginação tão incrível assim. Ele se baseia, na verdade, para criar esses tipos de filme. Então, o crucifixo, ele é uma energia. São duas linhas que se cruzam no centro, ok? E que geram uma reação, uma terceira. Ok? A trindade divina.
está em tudo para poder, e em outros todos os planos que escapam o nosso conhecimento. Então ele gera assim uma energia protetora. E nosso Senhor divino, nosso Senhor Jesus, Santíssimo Jesus, faz tudo com propósito. E ele foi pregado na cruz. Tem propósito. Tudo tem propósito. Sabedoria divina é infinita. Então, o Grey é realmente um inimigo da humanidade. É o inimigo da humanidade. E pode acreditar que a técnica deles é terror, desinformação, ridicularizar as pessoas que conhecem esse assunto e controlar grandes líderes de nações, ou, melhor dizendo, grandes nações com pequenos líderes. Porque os grandes líderes têm conhecimento disso. Verdadeiros grandes líderes têm conhecimento disso. Creio que a gente possa partir para alguma coisa, uma pesquisa menos insólita como essa. Ou talvez algum acerto a mais. É isso aí.